Letícia, é o seguinte, eu estou vendo que picotou aí. Eu passei um informe a todos os alunos para que quando vocês preencherem o formulário de presença de vocês no Google Forms, que eu passo em toda a palestra, vocês só precisam colocar o nome de vocês, o nome completo. Não precisa botar o título da palestra. Eu me referia, quando eu coloquei a questão do título da palestra, é no formulário que vocês têm que encaminhar para a pós-graduação e para mim, porque eu vou dar o crédito a vocês. A gente precisa ter esse formulário preenchido. Eu tenho o controle de presença de vocês, mas é importante que tudo esteja legalizado, bem documentado na pós-graduação para proteger a gente e vocês, tá bom? É isso. Será gravado, Rayana? Será sim. O seminário será gravado. Agora que eu vi a pergunta ali no chat. Bom, tá gravando, mas depois eu edito. O Felipe até entrou aqui, não sei se ele vai conseguir fazer a transmissão ao vivo no YouTube, por problemas técnicos, mas a gente, de qualquer forma, essa palestra sendo gravada, ela vai ficar disponibilizada na plataforma, no nosso canal no YouTube, PPG-BMC, Seminários do PPG-BMC Unirio. Eu vou colocar aqui no chat depois da apresentação. Bom, sem mais delongas, hoje a gente tem um grande prazer de receber a professora Juliana Minardi Nascimento, né? Que, além de uma grande profissional, é amiga, então, vira e mexe, tem amigos meus aqui, né? É sempre bom. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Unicamp, ela fez doutorado em Biologia Funcional e Molecular pela Unicamp, ela fez 3 pós-doutorados, um na Universidade Freiburg, na Alemanha, um outro no IDOR, que foi quando nós nos conhecemos e trabalhamos em conjunto, e um outro na Unicamp, né? Sendo que, na verdade, esses 2 pós-docs, né, Juliana, são 2 pós-docs trabalhando no mesmo grande projeto, né, que é um pouco do que você vai falar hoje, né? Isso, exatamente. Hoje, atualmente, ela é professora da Unifesp, né? E, como pelo título vocês já sabem, ela é pesquisadora na área de células-tronco e ciências ômicas aplicadas a doenças neuropsiquiátricas e do neurodesenvolvimento, né? Ela tem ênfase, ela tem particular interesse na comunicação intra e extracelular, intra e intercelular, né? E tem larga experiência em biologia de sistemas, cultura de organoides, sistemas 2D, 3D, enfim, proteômica, células-tronco, e também com células de pele e melanoma, né? Então, com essa breve apresentação, deixa eu permitir aqui mais 2 presenças. Com essa breve apresentação, queria abrir a palavra para a professora Juliana para fazer a sua apresentação. Agradeço muito sua presença, como sempre, em nome aqui da comissão dos seminários do PPG-BMC Unirio. Tá bom, Juliana? A palavra está com você. Eu que agradeço a pós-graduação por me convidar para poder apresentar um pouco do meu trabalho, né, do nosso trabalho. É um trabalho sempre em conjunto com muitas pessoas que participam. E eu, né, vou começar então a apresentar aqui para vocês. Acho que vai ser mais fácil se a gente deixar para as perguntas todas no final, né, que eu acho que até é a forma como a pós-graduação normalmente faz. Mas, claro, se alguém tiver Sim, alguma coisa que precisar voltar, né, imediatamente, né, se você começar, pode tentar falar comigo, até pelo chat, que eu estou enxergando aqui as duas telas. Mas... podem fazer as perguntas pelo chat, que eu vou estar fazendo a mediação aqui. Tá bom, pessoal? Todo mundo. Isso. Então, eu vou falar um pouco sobre, eu falo que é um pouquinho sobre todos esses temas, né? Então, de proteômica, células-tronco, organoides, e como que a gente usa todos esses tools, né, essas ferramentas, para tentar desvendar alguns dos mecanismos moleculares que estão envolvidos em doenças neuropsiquiátricas, hoje nesse caso, e muitas vezes a gente usa para doenças do neurodesenvolvimento. Aqui, de certa forma, eu coloco as doenças neuropsiquiátricas com esse fundo do neurodesenvolvimento. Então, aqui a gente vai tentando mudar.
olhando para esse todo, o que a gente quer é estudar como funciona o cérebro humano, né? Então, essa interação que é bastante intensiva entre o que acontece com os genes de cada indivíduo e o ambiente onde ele se desenvolve, traz diversas pequenas interferências, né, pequenas diferenças entre as pessoas e entre como tudo isso vai acontecer. E a gente quer entender como essas diferenças individuais, né, e essas peculiaridades dentro dessa variabilidade normal é o normal, né, ou se torna saudável, e quando que essas diferenças vão, então, trazer distúrbios que são mais drásticos e que podem, então, acarretar diversas modificações de circuitos, de cognição e que levam a diferenças de comportamento, por exemplo. Então, olhando, né, em modelos de estudo que a gente tem hoje, né, hoje a gente tem bastante avanço em estudar o cérebro por neuroimagem, olhando para cérebros pós-morte, né? Então, depois que a pessoa já faleceu, a gente pode coletar esses cérebros para estudo e tentar entender o que aconteceu, então, ao longo da vida toda. Temos os modelos animais, onde a gente entende bastante do que acontece no desenvolvimento, por exemplo, através de modelos animais. Mas o meu foco é sempre olhar, então, se a gente pode usar células próprias, humanas, né, para tentar entender mecanismos que estão acontecendo, né, nessas células, mecanismos moleculares ali. E aí o uso de células possibilitam, então, entender esses mecanismos e podem ajudar a testar hipóteses, que é uma grande diferença, por exemplo, quando a gente tem apenas a informação vinda de cérebros pós-mortem, porque o cérebro pós-mortem a gente só tem aquela informação final, parada, estática, enquanto modelos animais, por exemplo, você pode ter uma informação, né, de mecanismos, mas é em animal e não em humano. Então, tentando achar um modelo ideal, nós podemos, então, talvez eu vou cair algumas vezes. Eu não sei Eu se achei que a continua passando. Tá Foi parado você. para mim. Não, ó, para aqui, agora voltou. Mas a apresentação voltou? A apresentação, para mim, tá tudo ok, tá em modelos de estudo. Não. Doenças neuropsiquiátricas agora, ela mudou? Eu acho que ela não está passando, mas eu também não consigo, tá? Para de compartilhar. Eu não tenho mais esse controle, esse é o problema. Deixa eu ver se eu consigo daqui. Isso, tenta você. Foi. Porque eu entrei como outra pessoa, então ele... Pode tentar agora. Vamos lá. Continuando, gente. Doenças neuropsiquiátricas, está perfeito agora. Tá? Então, olhando daí para doenças neuropsiquiátricas, fazendo esse link, né, entre a gente estava falando sobre modelos, e aí agora a gente vai falar um pouco sobre por que estudar isso nesses modelos, né? Então, doenças neuropsiquiátricas são doenças bastante prevalentes na população mundial, bastante prevalentes no Brasil. A gente vê que, né, a gente vivendo agora nesse tempo de pandemia, a gente vê o quanto isso aumentou, inclusive, né, a quantidade de pessoas que estão sofrendo diversos problemas mentais, né, e doenças mentais que precisam ser tratadas. Dentro dessas principais, né, nós temos a depressão, as doenças bipolares e a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é uma doença um tanto mais grave, né, com diversos efeitos graves para as pessoas. Porém, né, aqui olhando para essa ideia, a gente está olhando para todas essas doenças. E todas essas doenças mentais, elas poderão tornar a vida útil de uma pessoa até 10 anos mais curta por conta dessas doenças. E isso a gente nem está falando sobre a possibilidade de suicídio
que ocorrem por conta dessas doenças. E em torno de 25% das pessoas, em geral, vão manifestar qualquer uma delas, né? Alguma delas poderia ser presente em 25% da população. Então, são doenças, sim, que a gente precisa entender melhor, que a gente precisa saber como a gente pode tentar tratar melhor essas doenças e entender o que está acontecendo e como que a gente pode interferir por aí. Por isso, estudar essas doenças em modelos diferentes é importante. Aqui, falando bastante da esquizofrenia, né, então a gente tem sintomas bastante distintos, né, que variam. A esquizofrenia, na verdade, é uma doença com diversas fases ou diversas categorias que existem. Dentre as diversas funções que estão modificadas na esquizofrenia, nós temos sintomas que são considerados positivos, ou seja, na verdade, eles são positivos não de serem legais, né, de serem positivos bons, mas que significam que eles são existentes, que eles estão lá. Então, seriam alucinação, um comportamento desorganizado, problemas de fala, né, desorganizada, e coisa que você fica tendo alucinações em geral. Os problemas cognitivos, que ajudam, né, que fazem com que você não tenha uma memória muito, que trabalhe muito bem, tem dificuldade em focar e diminui certas funções executivas, né? Então, muitas vezes a pessoa não consegue executar coisas básicas no seu dia a dia. E aqueles outros que são sintomas negativos, que são inabilidade de sentir prazer, a perda de iniciativa, saída social, né? Você não tem muito contato social com as pessoas e um problema afetivo ali. Então, essa doença, ela tem diversos pontos. Em geral, nós temos medicamentos que conseguem atuar principalmente nos sintomas positivos. Então, vários dos outros sintomas, hoje, os medicamentos que existem, mais de 40%, né, na verdade, só 40% das pessoas têm algum resultado com os medicamentos que hoje existem. E, além disso, né, essa ideia de que 40% tem resultado ainda de certa forma, num testar e ver o que é possível, o que funciona e o que não funciona. Então, isso mostra que a gente precisa ainda de muito estudo, de entender muito do que está acontecendo com essas doenças e como que a gente pode, então, entender quais mecanismos a gente pode atacar, por exemplo, com uma droga nova ou já existente, ou entender, por exemplo, se aquela pessoa que está tendo problema, se certo medicamento vai funcionar melhor do que outro, por exemplo, sem ter que testar todos e demorar tanto para a pessoa sair desse sofrimento. E por isso, né, a gente tenta, então, entrar nessa ideia de que a necessidade de maior compreensão bioquímica da doença, já que diversos tratamentos não são efetivos aqui, e que poderiam, então, né, entender um pouco dessa bioquímica, poderia ajudar no diagnóstico, ou também no prognóstico, né? Então, hoje, o diagnóstico é apenas clínico, né? Então, se a gente tivesse será que a gente consegue encontrar algum biomarcador, por exemplo, para tentar entender se essa doença é esquizofrenia mesmo? Diversos dos sintomas são similares à doença bipolar, diversos dos sintomas são similares à depressão. Então, como seria melhor fazer esse tratamento? E aí, né, essa ideia seria estratégico para uma medicina de precisão que a gente pudesse melhorar. Então, trabalhar com modelos celulares, por exemplo, é uma estratégia interessante para a gente ter uma aproximação, uma medicina de precisão, ou seja, que diversas pessoas vão ser testadas individualmente ou em grupo e tentar entender melhor como funcionaria para aquela pessoa ali, como que aquilo seria interessante para ela.
E aí a gente entra na proteômica, né? Então a gente quer entender quais são esses mecanismos. A escolha aqui foi, então, de estudar função, né, desses genes. Então a gente tem lá nosso genoma, a gente conhece diversas dos genes que estariam envolvidos, mas muitos ainda não se conhece dentro da esquizofrenia, né? Mais e mais se conhece quais seriam os genes que estariam alterados, mas não é um só. E seria sempre a combinação deles que faria um efeito. Se a gente olhar, né, a gente tem lá 22 mil genes. Se a gente olhasse para o transcritos, né, desses genes, né, então os RNAs, a gente teria mais de 200 mil transcritos que poderiam estar presentes. E se a gente pensar que proteínas, elas são derivadas desses genes, mas que cada gene poderia ter a produção de diversas proteínas, se a gente considerar splicing, se a gente considerar as modificações pós-traducionais que existem, a quantidade de proteínas que a gente, né, de proteoformas que a gente pode encontrar é bem maior do que quando a gente olha para o genoma. Porém, né, os nossos estudos em genômica e transcriptômica hoje são muito em maior larga escala, né, em mais larga escala do que a proteômica. Porém, a proteômica está lá tentando, né, entender um pouco mais sobre a função desses genes, ou seja, as proteínas, entendendo como é que essas proteínas estão agindo. E a gente pode olhar, então, para vários pontos aqui. A gente pode olhar para a localização dela, para as interações, que é muito mais o que eu estudo, né, interação entre as proteínas, a distribuição entre tecidos também, modificações pós-traducionais, o que acontece em diferentes momentos, e aqui, né, como exemplo, o ciclo celular, então esses diferentes momentos, o que a gente observa essas proteínas sendo modificadas, como que elas são recicladas, né, ali, qual a abundância, então muito do que a gente olha é para a abundância daquela proteína, em qual tecido, como que ela interage uma com a outra, e quais isoformas estariam presentes. Isso tudo a gente pode obter de um mesmo estudo, por exemplo, né? Aqui, o foco do meu trabalho é em proteômica, larga escala, shotgun, ou seja, olhando para aquele todo. Eu não estou olhando, então, para a modificação pós-traducional, que poderia ser uma fase das proteínas ali. Então, né, olhando para uma célula, para um tecido, essas proteínas vão ser extraídas dessa célula, desse tecido. Essas proteínas extraídas, elas podem, então, ser clivadas, elas são cortadas por algumas enzimas e se transformam em peptídeos. Sendo peptídeos, elas ficam de um tamanho razoável para conseguir serem separados por cromatografia líquida e depois vão para um espectrômetro de massas. E nesse espectrômetro de massas, você pode medir, então, a massa e a carga desses peptídeos e tentar, então, comparar essas sequências, esse espectro, né, que você obteve de massas, de diferentes peptídeos em diferentes momentos, e comparar, então, com sequências que existem em banco de dados hoje, que nós já conhecemos. Esses bancos de dados, eles são alimentados muito pelos genomas que nós conhecemos mais e mais. E aí, fazendo essa comparação do que você tem como gene, que esse gene poderia ser proteína, que essas proteínas que já são encontradas fazem parte desse banco de dados, nós podemos, então, entender qual é a construção, né? Então, montar essas proteínas todas dos diferentes peptídeos que a gente obteve. A gente leu, né, todos aqueles peptídeos, e esses peptídeos hoje a gente pode entender, então esse peptídeo aqui, ele se encaixa com esse outro peptídeo aqui, e a gente tem, então, essa proteína que foi encontrada. E aí, a partir dessas proteínas que foram encontradas, a gente consegue quantificar. Então, em diferentes momentos, e no caso aqui eu vou mostrar para vocês comparando pacientes controle com pessoas que tenham esquizofrenia, quando comparadas, quais diferenças a gente tem na quantidade de proteínas e em quais proteínas estão ali presentes para a gente olhar. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer diversas análises funcionais e poder responder, então,
questões que a gente tenha feito logo no início, certo? E aqui, olhando, né, para o cérebro, e a gente, todas essas perguntas que começam a surgir, a gente tem, né, os modelos celulares, como que se controlam esses genes e quais proteínas estariam presentes, e a gente pode usar essas ferramentas que hoje existem, que são parte da biologia de sistemas, ferramentas em bioinformática, para tentar entender, desvendar um pouco de como está, né, quais são os links bioquímicos, para a gente tentar entender um pouco da esquizofrenia, um pouco mais da esquizofrenia. E aqui é um trabalho que a gente mostrou diversas dessas informações, o que a gente ainda precisava saber, né? A gente ainda precisa saber de interações de proteínas que acontecem, a gente pode usar células-tronco que vieram de pacientes para fazer isso, né? Edição de genes para estudar, para entender biomarcadores. Então, diversos pontos ainda existem para a gente buscar e que poderiam ser utilizados, né? Poderia utilizar a proteômica para tentar entender todos esses pontos para entender uma doença como a esquizofrenia. E de alterações, né? Quais alterações estão presentes? A gente já olha, por exemplo, para cérebro pós-mortem, e aqui eu estou falando, né, nessas proteínas que estão aqui presentes, aqui são diversas proteínas e a interação entre elas. Quais são essas proteínas e o que a gente já sabe a partir do cérebro pós-mortem, né? A gente já sabe que o metabolismo energético está alterado quando a gente olha para esse cérebro pós-mortem. Mas isso é uma pergunta que fica no ar, né? Isso acontece só porque algo aconteceu com esses cérebros após a morte? Ou será que isso acontece durante toda a vida do paciente? Função sináptica, isso está alterado lá também, a gente já consegue observar. O citoesqueleto. Então, todas essas disfunções, será que a gente consegue ver como elas acontecem? E será que elas podem gerar esses mesmos distúrbios dentro de um contexto celular? E para isso, a gente, né, foi atrás de usar células que, então, podem se transformar em qualquer células do organismo. Que células são essas? São células-tronco de pluripotência induzida, ou seja, você pode obter uma célula de pele, do sangue, da urina, que já é uma célula diferenciada de uma pessoa, né, então de diversas pessoas, e esse doador, né, esse paciente, essa biópsia, você vai crescer essas células e vai poder, então, transformar essas células, que já são células adultas, utilizando fatores de reprogramação, ou seja, vários fatores de transcrição, que vão lá, e só eles, aqui são 4 dos mais comumente usados, que são, então, que só o fato deles estarem ativos nessas células faz com que essas células voltem ao estado de pluripotência, como era durante os embriões, né? Então, o estágio embrionário. E essas células pluripotentes, ou seja, essas células, elas podem se transformar em praticamente todas as células do nosso organismo. E aí, por que não olhar pegar essas células e então transformar em células cerebrais? E essa é uma metodologia que já está presente, né, há muitos anos, e a gente pode, né, há mais de quase 15 anos, e a gente pode, então, hoje, usufruir dessa ideia, e aí conseguir fazer diversos tipos celulares para tentar estudar essas células. Então, das IPS, a gente pode transformar, né, fazer essa diferenciação para células neurais, aqui NPC, são progenitoras neurais, que podem, então, se transformar em neurônios, em células da glia, e para entender, então, né, toda a variabilidade genética que estaria envolvida nessas doenças. A gente poderia fazer esses modelos para testar essas hipóteses, com a possibilidade de entender, então, os mecanismos, e daí poder modificar coisas em cultura. Então, a gente pode testar essas hipóteses que surgirem, a gente pode fazer um knockdown de um gene, a gente pode fazer com que alguma citocina seja super expressa,
por exemplo, e ver o que acontece se a gente tiver essas informações. E diferentes, né, tipos neurais podem começar. O meu interesse é sempre nessa interação, né, dessas células, neurônio, glia, entre as diferentes glias, que pode ser individual ou em combinação, né, dos vários juntos, em 2D ou em 3D. A gente pode olhar e fazer perguntas em cima dessas células de diferentes maneiras. E diversos momentos a gente precisa delas em 2D, em 3D, individuais ou em combinação para tentar entender algum mecanismo. E produzindo elas, né? Então aqui são células, né, só para vocês verem, né? Aqui são células pluripotentes, como elas são, né? Essa morfologia delas. Quando a gente começa a fazer uma diferenciação, por exemplo, em células neurais, elas podem ter esse aspecto de rosetas, de tubo neural, né? Então, mostrando que elas estão se diferenciando, e elas já são bastante diferentes morfologicamente do que elas eram como pluripotentes, células-tronco, até quando a gente chega, por exemplo, aqui a neurônios. Então, nós temos aqui, né, o corpo neuronal e diversos dendritos aqui, e uma rede neuronal acontecendo numa diferenciação neuronal em 2D, né? Então, tudo isso em 2D. E aqui, já colorido, mostrando, né? Então, esses neurônios já marcados com proteínas específicas de neurônios, aqui no caso é MAP2, e a gente pode, então, observar essa interação que está acontecendo. Porém, nós temos também outros modelos que são baseados em células-tronco, que são modelos 3D. Existem diversos modelos hoje que são, aqui, esse modelo aqui já está até defasado, se a gente colocar, que existem vários outros hoje que a gente consegue ter mais e mais regiões cerebrais, por exemplo. Mas aqui, para mostrar para vocês, né, que existe uma grande diferença, e dependendo do protocolo que a gente seguir para fazer essa diferenciação, a gente vai ter diferentes modelos ali que vão ser possíveis de serem formados, né? Então, organoides do forebrain, cerebelo, hipocampo, e aqui, no caso que a gente usa, que é um organoide que formaria o cérebro todo, né? Então, ele não é tratado com fatores específicos para fazer, né, essa modificação, para ser de alguma região específica do cérebro, mas ele é deixado em meio de cultivo suficiente para ele fazer essa diferenciação, porém as direções que acontecem são internas, então as células mesmo é que produzem diversos dos fatores importantes para fazer essa diferenciação ali dentro do organoide. Esses modelos celulares, né, de organoides, então eles podem ser utilizados para olhar simplesmente para a variedade celular, que é um dos trabalhos que eu vou apresentar aqui para vocês daqui a pouco, olhando por esse lado, né, tentando entender o que a gente tem dentro desses organoides, se a gente consegue recapitular diversos dos fenômenos que a gente tem no cérebro humano, se a gente tem essa informação, e muitos dos trabalhos que hoje são feitos vão por esse lado, tentando fazer com que esses modelos sejam mais e mais robustos para que a gente consiga utilizar, sim, né, para testar, por exemplo, medicamentos. Aí aqui, né, em doenças psiquiátricas, esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, poderiam se beneficiar desse tipo de modelo, neuroinflamação, a microcefalia e diversas ações de drogas, que é, de certa forma, uma das ideias do que a gente quer em doenças neuropsiquiátricas, por exemplo. Aqui, então, falando um pouco do trabalho e entrando, né, direto em o que a gente faz, né, então, diretamente no laboratório, esses organoides, né, então aqui mostrando como eles estão, né, dentro de um frasquinho, aqui numa versão onde a gente fazia eles em rotação num frasco grande, hoje é possível fazer também em pequenas placas, e a gente tem, então, essa formação, esses organoides, e pegando esses organoides, já depois de diferenciá-los, depois de 45 dias em cultura, onde eles já se formaram, já tem uma estrutura muito parecida com o cérebro em desenvolvimento, nós
extraímos essas proteínas, fazemos a digestão dessa proteína em peptídeos. Esses peptídeos, então, passam por um fracionamento bidimensional, então são duas cromatografias em sequência, e então são lidos, né, aqui por um espectrômetro de massas, uma alta resolução. Ou seja, a gente obtém essas proteínas, a gente não fez nenhuma marcação prévia, então ela é uma quantificação livre de marcação, né, então isso que é o label free, que a gente vai fazer, então, uma quantificação relativa disso. O que significa isso? A gente vai fazer uma quantificação de um fator comparado a outro, né? Então, a gente usa uma proteína comparada a outra, como a gente consegue, né, quantificar? A gente sabe que aquela proteína está abundante ou não naquela nossa amostra. E, né, fazendo essas anotações funcionais sobre essas proteínas que a gente encontra, as análises em sílico, que eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. O que a gente encontrou? Né? Olhando para esses organoides, a gente fez 3 experimentos separados, bastante separados, de cada um a gente pegou alguns organoides ali para ver se a gente conseguia ter uma reprodutibilidade razoável nas proteínas que a gente encontrava. E a gente obteve, sim, onde mais das 3, 4 mil proteínas que tinham aqui, 2.900 proteínas eram idênticas entre as diferentes batches, né, os diferentes experimentos que a gente fez. Olhando para as proteínas e como elas tinha uma representação, uma overrepresentation, que a gente fala, né, aqui, olhando para quais proteínas estavam presentes ali, nós vemos que elas são proteínas do cérebro fetal, do cérebro, ou de células Cajal-Retsus, ou epiteliais, o que todas fazem parte, sim, desses tecidos que a gente está diferenciando. Então, só estava confirmando aqui, né, que sim, aquele tecido que a gente estava analisando é parecido a um cérebro. Né, pelas proteínas que a gente estava olhando, a gente, né, como se a gente nem soubesse que tipo de informação a gente obteve dali. E aí, olhando para as proteínas especificamente, a gente consegue ver que diversas dessas proteínas são presentes em neurônios, são muitas proteínas, as mais abundantes, inclusive, são proteínas encontradas em neurônio, diversas proteínas de astrócitos ou oligodendrócitos, aqui são progenitores, em menor quantidade. Isso significa, né, apesar, os progenitores são bastante abundantes nos organoides, porém, a abundância das proteínas específicas não demonstrou isso. Mas, né, faz parte, esses dois aqui dividem diversas das proteínas que estão presentes neles. Mas a gente viu, então, diversas outras células, que esses organoides, então, eles tinham a possibilidade de fornecer informação em diversas interações celulares que aconteciam no cérebro. E aqui, né, só confirmando essas proteínas que a gente obteve aqui, né, então a proteína de progenitores, né, nestina, em geral, progenitores e neurônios, neurônios jovens se marcam com nestina, então em verde aqui, em azul é sempre o núcleo marcado. Aqui, proteínas do neurofilamento, então, proteínas já de neurônios um pouco mais avançados, né, um pouco mais, com idade um pouco mais avançada, mas também não especificamente. Neurônios mais jovens já possuem tubulina, por exemplo, então a gente observa essas proteínas na camada mais externa dos organoides, por exemplo. E aqui algumas células que a gente observa marcando para S100, que são proteínas que identificam astrócitos, por exemplo, uma dessas células, né? E alguns desses organoides, e aqui não todos, e nem sempre era fácil de encontrar, mas a gente viu que essas proteínas estavam presentes, né, de oligodendrócitos. Oligodendrócitos, eles são marcados aqui, elétron denso, essas partes marcadas bem escuras, que envolvem, então, os neuritos, né, para poder, nos neurônios, para, então, ter a função mais específica, né, tanto de neurônio quanto dos oligodendrócitos ali,
gente, foge a palavra, insufflation desses neurônios, certo? E aí a gente foi, então, olhar, será, então, quer dizer que tem mesmo progenitores ali de oligodendrócitos? E utilizando uma metodologia, né, já utilizada em outro trabalho nosso mesmo, a gente fez, então, essa dissociação dos organoides e voltou eles para a cultura 2D. E cultivando eles, utilizando, então, diversos outros fatores para tentar induzir a maior quantidade de oligodendrócitos ali, a gente chegou, né, que em mais de 40 dias a gente observava, sim, que esses progenitores, eles acabavam, né, tendo uma característica típica de um progenitor de oligodendrócito. Então, é uma cultura 2D, porém, dentro dos, né, os oligodendrócitos, dentro dos organoides, eles ainda são apenas esses progenitores. Nesse trabalho, a gente também olhou para essas células, né, todas as células dos organoides, se elas tinham, então, atividade. E aqui, olhando essa atividade, utilizando cloreto de potássio, ATP, para ver, então, se elas respondem a esses metabólitos, né? Então, se a gente tivesse uma resposta, ou seja, a célula se acendesse aqui, significava que ela tinha uma resposta. E a gente vê que algumas células já começavam a responder. Apesar desses organoides serem, de certa forma, bastante jovens, e eles são, né, de 45 dias, e eles têm uma proximidade a um feto em torno de 4, 6, até no máximo 8 semanas, já existia um início dessa resposta sináptica acontecendo ali naquelas células que estavam nesses organoides. E essas respostas, elas eram possíveis por conta das proteínas que estavam começando a se formar e começando a ser bastante variada ali, né? Proteínas envolvidas em plasticidade, na migração, na neurogênese. Então, essa rede que estava se formando ali naqueles organoides era, sim, devido às diferentes proteínas que você tinha presente ali, né? E as diferentes interações que a gente podia observar, né? Diferentes, ou seja, as células ali dentro desse organoide estavam, sim, amadurecendo a ponto de que a gente poderia utilizar esse modelo para testar algumas das hipóteses que a gente pudesse ter em esquizofrenia ou outras doenças, por exemplo. E aí que a gente vai, então, a gente volta um pouquinho, né, para aquela ideia de que a gente obteve, né, uma célula de um paciente, e desse paciente a gente fez as células IPS, das IPS a gente pode, então, fazer esses organoides, que são estruturas 3D, ou outros tipos celulares. E aqui também, por exemplo, dos progenitores, né, aqui é NSC, às vezes está escrito NSC ou NPC, como progenitores, vão ser considerados progenitores, que podem dar origem, então, a neurônios, astrócitos, oligodendrócitos ou até microglia. Então, olhando para essa ideia, né, um outro trabalho utilizando então, pacientes com esquizofrenia, comparados a pacientes controle, que não tinham doenças psiquiátricas, nós, então, diferenciamos essas células IPS em células progenitoras, em neurônios e organoides. E aí, a ideia aqui é entender, então, onde que a gente observa diferenças, né? A gente sabia que muito estaria presente nos progenitores, proneurônios, e a ideia, então, era ter uma visão inicial das diferenças da esquizofrenia aqui nesse trabalho. Então, aqui a mesma ideia, né? Extração de proteína, digestão, tendo a informação de todas as proteínas que estariam presentes. Então, aqui seria a ideia, né? A gente usa a extração da célula total, então, de todos os progenitores de uma placa, dos neurônios, de alguns organoides ali, e o todo. Então, e analisamos em sílico para tentar comparar com informações que a gente já tinha observado em cérebro pós-mortem. A gente consegue
fazer alguma dos efeitos, desses mesmos efeitos que a gente já observou, é diferente? O que a gente observa de diferente? E aqui, então, né, só mostrando esses progenitores, expressando lestina aqui, SOX2, eles eram similares, eles não tinham, apesar daqui parecer bastante diferentes, né, a morfologia, mas, em geral, se a gente olhasse para o todo, eles não eram absurdamente diferentes, esses progenitores, entre os dois grupos. E também não os neurônios jovens. Ambos conseguiam se diferenciar até certo ponto. Aqui é uma diferenciação de 15 dias somente. Mas eles já tinham essa diferença, essa diferença, né, que eles já eram neurônios jovens nos dois grupos. E a mesma coisa nos organoides. Os organoides, eles mostraram alguma desorganização, porém, a gente não analisou isso morfologicamente, né, especificamente, então, as análises, elas não foram feitas com essa intenção, então, tem sempre que a gente olhar para trás, né, se a gente quer fazer essa pergunta, a gente tem que começar fazendo o experimento corretamente para isso. O experimento não era para analisar morfologicamente, e sim quais eram as proteínas que estavam presentes ali ou não, e quais eram as diferenças. E a gente encontrou bastante diferença entre o grupo controle e o grupo de pacientes com esquizofrenia. Aqui eu só estou mostrando as proteínas que são diferentes. Então, né, conforme a gente foi tendo essa quantidade maior de interações, a quantidade de proteínas diferentes que a gente encontrou é bem maior. Então, tem quase 500 proteínas que são diferentes quando a gente compara os organoides de pacientes com esquizofrenia com organoides de pacientes controle, do que só os neurônios, né? Só aqueles neurônios. E os NPCs, eles também tinham bastante diferenças. Diversos das proteínas, elas são comuns. Então, aqui em roxo, a gente está vendo até quais eram essas proteínas que eram comuns entre os neurônios, que eram comuns entre os organoides, que eram comuns entre os NPCs. Então, essas são as 10 únicas proteínas que a gente encontrou que são diferentes nos 3 tipos celulares que a gente estava analisando. Mas outras, né, e aqui em azul claro, a gente está vendo, né, interações de vias. E então, na verdade, diversas dessas vias, elas são bastante comuns entre essas proteínas. Então, não necessariamente uma proteína específica vai ser encontrada, né, em todas as análises que você fizer, mas muitas vezes as vias vão ser bastante comuns entre eles. E a gente viu, então, que essas diferenças estão lá, né, bem grandes, desde progenitores, né, essas diferenças, mesmo que a gente considere que são só 10 que estão presentes em todos, a gente tem mais, né, de 200 proteínas ali que são diferentes, né, diferencialmente expressas ou diferencialmente reguladas em progenitores de pacientes com esquizofrenia comparados a pacientes controle. Certo? E aqui é uma ideia do todo, né? Então, nessa árvore aqui que a gente está olhando, nós temos diversas vias que estariam alteradas por essas proteínas que a gente observou. Então, né, e aqui, por cor, a gente vê cada um das células, né, os progenitores, os organoides, os progenitores nesse rosinha, os organoides em azul e os neurônios em um verde, mais ou menos, e às vezes vocês não estão vendo essas mesmas cores, mas tentem, né, olhar ali. E aí a gente vê que o splicing de RNA, a produção de proteínas, né, essa parte básica celular, né, do metabolismo celular, ele está alterado já desde os progenitores e ele é acompanhado nos organoides. Os neurônios têm bem pouco, né, na verdade tem alguns que estão ali, né, tem sim aqui nessa parte de splicing principalmente, porque é onde a gente observa diferenças nos neurônios e as proteínas que a gente vê ali nesses neurônios sofrendo splicing e se modificando, mas no início não, e a gente observa muito isso nos organoides. Mas a gente também tem, né, diversos outros momentos, né, transporte de vesícula,
o transporte retrógrado do Golgi para o retículo endoplasmático. Então, a gente tem, eu chamaria talvez de defeitos, né, diferenças grandes no metabolismo celular por completo. Então, isso regularia a morfogênese da célula e dificultaria, então, que essa célula se diferenciasse completamente e da forma como ela deveria se ela estivesse sem os genes ali que fazem parte dessas células dos pacientes com esquizofrenia. Por quê? Porque aqui a gente não está considerando ambiente na situação. Porque aqui a gente tratou as duas células da mesma forma. E a gente já vê que, apesar de a gente ter o mesmíssimo ambiente, vamos dizer, a gente não tem, a gente já vê grandes diferenças entre essas células. E aqui, a gente está olhando, é uma outra forma de comparar essas proteínas e olhar para essas vias que estão alteradas. Então, além de olhar para quais são, a gente pode olhar para, dependendo de se essa proteína está regulada up ou down, né, para cima ou para baixo, a gente consegue calcular, por exemplo, se uma via estaria ativa ou inativa, dependendo de quais proteínas estão presentes ali. E isso são cálculos que a gente faz baseado em experimentos, né, e utiliza, então, dessas ferramentas em informática, em biologia de sistemas, para obter essas informações. Então, o que a gente vê aqui, por exemplo? Aqui eu só estou colocando alguns exemplos para vocês, né? Então, a via de sinaptogênese, da sinalização para sinaptogênese, ela estaria inibida, né? Então, aqui, né, em verde, em verdinho claro, comparado a roxo, você tem inibidos, os verdinhos, e roxos são vias ativadas. Então, a gente vê que a grande maioria das vias, na verdade, estão todas inibidas. Isso significa que a maioria das proteínas ali estão induzindo essas vias a ficarem inibidas nessas células, sejam elas os progenitores ou os organoides. Os neurônios, a gente já observou uma diferença. Apesar de algumas como essa da sinaptogênese, estar sim inibida, e isso seria, né, ruim quando a gente pensa exatamente no neurônio, outras estão ativadas, né? Como, por exemplo, a sinalização por Rho, a sinalização de integrinas. Então, alguns efeitos ali nos neurônios, mas que também não é observado nos organoides, porque nos organoides a gente tem o efeito do todo, né? Lembrando que não... Por isso que a gente olha para as células isoladas, mas também para as células em conjunto, que é aqui nos organoides. E a sinalização de do receptor de efrina, por exemplo, que também é modificado, né? Então, está alterado, estaria ativo no caso dos neurônios, mas está inibido, bastante inibido, no caso dos organoides. E essa é a via, né? Então, se a gente olhar para essa via, que é o que a gente estava vendo, essas são as proteínas que fazem parte dessa via e que foram, né, aqui todas em verde, vocês estão vendo todas em verde, e verde, nesse caso, né, foi a cor que eu determinei, verde significa que elas estão down reguladas, ou seja, elas têm menos dessa proteína nas células dos pacientes com esquizofrenia do que dos pacientes com controle. Então, e algumas são bastante diferentes, né, mais intensas, outras mais fracas, como é o caso da integrina. Esse aqui eu usei como exemplo para vocês os organoides. Então, isso são as proteínas que estavam presentes nos organoides. E daí, quando a gente olha, então, né, para essas proteínas que estão principalmente down, né, para baixo, ou seja, tem menos delas, a gente pode fazer essa análise, que era aquela mesma análise que a gente estava olhando lá, se ela está inibida, ou se aquela via está inibida, ou se aquela via está estimulada, né? E a gente vê aqui que em azul significa que ela estaria inibida. Então, o que estaria inibido? A morfogênese de de espinhas dendríticas, o axon guidance, a proliferação celular, estaria todos esses efeitos aqui, né, a adesão celular, eles estariam inibidos dentro desses organoides, ou seja, por conta disso, a diferenciação e o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento ali naquele contexto vai ser diferente quando a gente considerar, né, um paciente desde o neurodesenvolvimento ali, comparado a um paciente, uma pessoa que esteja saudável e não tenha esses mesmos
genes ali sendo expressos, por exemplo. Então, essas vias inibidas. E aí, aqui, só para ilustrar para vocês um pouco, daí o que mais que a gente olha, né? A gente já sabe que diversas disfunções dessas desordens psiquiátricas, elas são bastante comuns entre elas, então, esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, eles compartilham diversos das proteínas que estão alteradas. E isso a gente já sabe por estudos de cérebro pós-mortem. Então, essa figura que vocês estão vendo aqui do lado é uma figura de vias bioquímicas. Então, aqui é a glicólise, né, a glicólise, e aqui é uma mitocôndria, e, né, então todo o complexo mitocondrial, né, então todo o metabolismo energético aqui nessa figura, né, nesse total. E isso, né, a disfunção desse metabolismo, ele pode gerar inflamação, estresse oxidativo e influenciar, sim, a adesão, conectividade e outras funções que a célula observa. Por quê? Porque esse metabolismo básico é o que vai fornecer ATP para a célula sobreviver, que é necessário para todas as diversas outras funções que essa célula executa. Então, a gente olhando, né, aqui é um trabalho, olhando, então, é um trabalho à parte que a gente fez com progenitores e também os neurônios, né, então, olhando para essa ideia dos progenitores aos neurônios, se a gente poderia ver algumas diferenças, né, mitocondriais, por exemplo, algumas diferenças de metabolismo que seriam já óbvias ali. E a gente vê que sim, que a gente tem um consumo de oxigênio não mitocondrial já diferencial, uma respiração basal aumentada, respiração máxima aumentada, a produção de ATP aumentada e a capacidade respiratória aumentada em células que vieram, aqui são células progenitoras, e a gente sabe, na verdade, que as células progenitoras, elas têm uma capacidade glicolítica muito maior do que a utilização da respiração, né, do metabolismo por oxigênio, e por outros trabalhos. Porém, quando a gente olha para a esquizofrenia, a gente vê uma grande alteração nesse metabolismo, ou seja, as células progenitoras, elas já fazem uma respiração mitocondrial muito maior do que as células controle. E, né, olhando para a glicólise, né, a gente não vê diferenças ali. Então, a capacidade glicolítica continua igual, mas você aumentou a produção de ATP via mitocondrial, certo? E isso, né, nos pacientes, a partir dessas células, dessas mesmas células que a gente estava falando, né, dos progenitores, e nos neurônios a gente ainda pretende olhar para eles também. E o que isso significaria, né? A gente entende que quando você tem uma maior respiração mitocondrial, você poderia gerar a maior quantidade de espécies reativas de oxigênio, por exemplo. Porém, quando a gente olhou para isso especificamente, a gente não viu uma diferença estatística, né? Então, seria necessário que a gente fizesse mais estudos, por exemplo, com uma quantidade maior de pacientes, por exemplo, para ter talvez uma diferença mais específica dessa produção de espécie de oxigênio, certo? E aí, então, né, finalizando um pouquinho essa história, uma das primeiras perguntas é se a gente conseguia fazer com que esses organoides, com que essas células reproduzissem informações que a gente já tinha observado no proteoma da esquizofrenia a partir de cérebro pós-mortem. E a gente viu que sim, né, que diversas proteínas do citoesqueleto, proteínas sinápticas, proteínas de sinalização de cálcio, proteínas que estão relacionadas ao estresse oxidativo, elas estão presentes, já alteradas nesses modelos que a gente está trabalhando. E nesse meio tempo, outros trabalhos também foram publicando histórias mostrando que essas diferenças já existiam sim nesses modelos de organoides, por exemplo, onde a gente poderia observar outras informações do desenvolvimento errôneo já desde o princípio,
né? Então, essas diferenças, elas podem estar já desde o princípio no neurodesenvolvimento, causando, então, uma futura doença neuropsiquiátrica. E aí, finalmente, né, então, a gente mostrou que esses estudos moleculares sobre os efeitos, né, do neurodesenvolvimento da esquizofrenia, eles podem estar relacionados à migração, à orientação axonal, a programa neuronal, se aquele neurônio vai virar ou não um neurônio a partir daquele progenitor, eles estão todos desorganizados. E diversas dessas funções moleculares que a gente, então, vê a partir de proteínas apenas, elas podem ser inferidas, e mostrando ali pelos estudos funcionais que a gente observou, né, com a respiração mitocondrial, a gente pode, então, olhar para esses modelos agora, né? Então, eram informações que a gente talvez já tivesse uma boa pista do que estava acontecendo, mas a gente não podia testar em células vivas. Então, esses modelos, eles reproduzem bastante o que a gente pode fazer, né, ou como a gente pode entender melhor como funciona o desenvolvimento dessas doenças já ali desde o princípio. E utilizar diferentes metodologias é essencial para a gente poder responder essas questões mais específicas, né? Então, poder entender a ideia de entender a interação que acontece num organoide todo e as diversas proteínas que existem ali, as diversas células que estão presentes, e depois também olhar para as diversas células que estão ali isoladamente, é de interesse, né? A gente tem diversas perguntas que a gente pode fazer especificamente para cada uma delas. E isso não tira a importância da gente fazer outros estudos, né? Por exemplo, em animais ou mesmo em humanos, por neuroimagem, por exemplo. A gente pode ter diversas informações a partir dali. Mas é importante olhar para tudo isso como metodologias que se complementam, que a gente pode trazer, então, respostas para essas doenças. E, né, essa ideia do efeito a longo prazo, né? Como que a gente pode olhar para tudo isso no longo prazo, entender, então, onde que acontece, qual é o ponto onde teve essa diferença toda acontecendo. E nesse momento, a gente mostra que tem diferença desde um progenitor, e essas diferenças, essas irregularidades nas proteínas vão se mantendo ao longo de diferentes etapas da diferenciação. E aí, tudo isso, né, essa aqui é só uma ideia geral para a gente usar esse tipo de modelos para tentar estudar o desenvolvimento, a patologia de algumas doenças, diversas doenças genéticas que podem ser utilizadas, e principalmente aqui tentando entender um pouco para chegar num final onde a gente possa ter modelos robustos, onde a gente pode fazer screening de drogas para poder, então, entrar naquela ideia de uma medicina personalizada, uma ideia de que a gente possa entender qual medicamento seria ideal para cada tipo de paciente. É isso. Esse é o grupo todo que participou desses trabalhos, né? Eu gostaria de agradecer bastante ao pessoal do Laboratório de Neuroproteômica, do professor Daniel Martins de Souza, principalmente a Verônica, a Juliana e a Daniele, que participaram diretamente comigo, né, nesses experimentos. O laboratório do professor Stevens Rehen, né, no IDOR, né, a Rafaela Sartori, o Rodrigo Madeiro e a Vânia também participaram e contribuíram muito comigo nesses trabalhos que eu acabei de apresentar. Existem os outros que também participaram bastante, né, e tiveram momentos essenciais ali, principalmente para entender como funcionam esses modelos. E eu gostaria de agradecer, claro, quem financiou, né, a FAPESP, o CNPq, Instituto Serra-Pilheira e a PEP da Unicamp, que participaram, então, financiando esse projeto, porque senão, sem financiamento, a gente não tem nada. E agora, né, tentando continuar um pouco desse trabalho onde eu estou hoje na Unifesp. Se vocês quiserem, né, entrar em contato, por favor, aqui está o meu e-mail. E é isso, agradeço vocês pela atenção. Muito obrigada. Maravilha, Juliana. Obrigado você pela excelente palestra. Como não podia deixar de ser, né? Agora vamos para as perguntas. Isso. Eu gostaria de abrir para as perguntas, para os alunos, para os visitantes da URGS, que eu sei que estão aí.
Ó, já temos a primeira pergunta, eu tenho minhas perguntas, obviamente, mas vamos dar prioridade para as perguntas que vêm no chat ou no áudio, Claro. quem que tiver vontade e quiser ligar o microfone pode fazer. Mas primeiro vamos para o chat. A Giovana Rafaeli pergunta o seguinte: esses estudos buscam também como detectar clinicamente essas modificações nas pessoas? Teria alguma ideia já de como isso poderia ser feito? Olha, tem uma ideia geral de que a gente consiga encontrar marcadores, né? Então, essa ideia de encontrar marcadores, ela se baseia mais em estudos do sangue do que nesses modelos, eu diria. Mas, lógico, se a gente encontrar informações ali nesses modelos que possam levar não, essa proteína é sempre muito diferente, né? Essa informação aqui, essa proteína está sempre muito diferente. Será que a gente consegue detectar ela? E isso seria, sim, uma informação importante para a gente testar, para obter esse marcador. O biomarcador que a gente chama pode ser isso, né? Existem diferentes tipos de biomarcadores aqui. Mas poderia diferenciar uma doença de outra, né? Então, é uma ideia, sim, que a gente persegue. Tipo, na proteômica, você fica buscando esses biomarcadores que sejam únicos, que sejam exclusivos daquela doença. Mas, lógico que uma doença como essa é bastante difícil e a clínica é essencial ainda hoje para tudo isso. Mas, como eu disse, né, os principais estudos de biomarcadores para detectar clinicamente essa diferença, né, para prognóstico, que a gente fala, seria via exame de sangue, né, é o mais interessante para obter. Você não quer todo esse desenvolvimento só para descobrir se a pessoa tem ou não a doença, você não quer fazer tudo isso. Mas, sim, essa é a ideia. Hoje o que nós temos é que a esquizofrenia é uma doença diagnosticada de forma eminentemente clínica, né? Então, a procura por biomarcadores, ela continua, embora por conta, né, da heterogeneidade, né, da doença, o mais provável é que você tenha, né, os marcadores genéticos, alguns genes candidatos, né, a fornecerem um risco maior do desenvolvimento da esquizofrenia, mas você não tem marcadores muito específicos, até porque a gente acaba falando, né, Ju, de esquizofrenia e são esquizofrenias, né? Na verdade, você tem um diferentes amplo... doenças em uma, né? Em uma só. Exatamente. Tem sintomas Inclusive, positivos, né, negativos. eu falo, até inclusive as células que nós trabalhamos, né, os pacientes que foram, que gentilmente cederam, né, eu sempre agradeço muito a eles que puderam ceder, eles são heterogêneos, né, nós não temos essas células que são idênticas, então essa informação e essa é uma ideia que a gente queria mesmo, né, o quão mais heterogêneo, mais as coisas que são sempre diferentes a gente vai observar. Mas, e eu queria falar dessa parte genética, por exemplo, de dizer uma estatística disso, é que 50% de gêmeos monozigóticos tem a doença e o outro não. Né? Então, isso não é determinístico, né? O gene não é determinante nesses quesitos. Então, não é, mesmo que você tenha todos esses marcadores, pode acontecer que o seu ambiente não ajude a desenvolver a doença em si. Né? Então, tem essa ideia. Próxima pergunta. Temos mais uma pergunta da Ingrid Santana. Ela agradece a palestra, a Giovana também agradeceu, né, a resposta. Então a Ingrid fala que é muito interessante e tem curiosidade, né? Você acredita que as alterações em canais iônicos dependentes de voltagem, constantemente vistos em DAGs, DAGs é doença eminentemente genética, agora eu não lembro o que é o DAG, é um viés nas análises de funções sinápticas? DAG é Differential Expressed Genes. Isso, genes diferencialmente expressos, isso perdão. Isso. Olha, isso vai depender muito de como foi feita a análise, mas eu acredito que não, né? A gente tem, na verdade, sempre muita proteína de diversos momentos que a gente poderia pensar em excluir,
Eu falo, minha pobre opinião em proteômica é que muitas vezes a gente olha para essas proteínas que são super abundantes, super comuns e estão sempre aparecendo, porque elas são as que a metodologia consegue encontrar, mas que às vezes isso é sim a sua resposta. Então, eliminar, né, essa informação nem sempre é a ideia. Mas sim, né, você tem que olhar sempre com um olhar crítico para como foi feita a sua análise, o que você está observando ali, e para isso que existe também essa parte que a gente testa de volta, né? Então, testa aquela hipótese nas células de novo, né? Então, vê se aquilo está realmente diferente, está realmente alterado. E não simplesmente, né, só saber quais são as proteínas, mas olhar, eu olhei para essa proteína, ela está alterada, ela está sempre alterada, mas a função está alterada realmente? Né? Então, sempre olhar para isso, que eu falo que é um jeito de validar as tuas proteínas, né? Muito mais interessante do que simplesmente validar elas. Falo minha opinião de quem quer saber, né, essa história. A Ingrid também está dando parabéns ao grupo, agradecendo. Bom, temos mais perguntas, pessoal? Quem quiser pode abrir o microfone e também fazer perguntas. Enquanto isso, eu posso entreter a Juliana com algumas perguntas. A Lisiane. Eu queria fazer uma Peraí, alguém falou no áudio? O Magno. Professor Magno. Professor Magno levantou primeiro a mão. Por favor. Tudo bem, Juliana? Parabéns. Lindo trabalho. Assim, acho que mostra como é poderosa essas ferramentas, assim, como você pode combinar a utilização desses modelos neurais assim, para esse estudo de doenças psiquiátricas que são tão importantes, junto com esse poder analítico tão poderoso da proteômica e da espectrometria de massas, né? E como isso tudo pode ser combinado para responder perguntas biológicas interessantes nessa linha, né? E o seu grupo, assim, tradicionalmente, Daniel, vocês trabalham há muito tempo com essa teoria de disfunção metabólica, né? Que eu acho que é uma teoria muito bonita e que envolve, é um trabalho de muito tempo, né? Que é uma linha que vem sendo construída há muito tempo, né? E aí isso me remete a um trabalho também do grupo do Arnold Friedstein, acho que é essa a pronúncia. Provavelmente você conhece também dos organoides. E aí o que ele mostra que também que esses organoides estão passando assim por, de certa forma, um estresse constante durante esses protocolos de diferenciação, né? E até ele já mostrou no trabalho clássico dele, quando ele compara com células primárias, que inclusive a via glicolítica está alterada durante esse processo, né? Então, quando ele compara com um tecido propriamente dito, com os organoides. E aí eu queria te perguntar isso nesse sentido, quando vocês pensam nesses modelos, eu imagino que vocês estão pensando nessa direção também de como pode ser limitante nesse sentido e tirar proveito também dessas informações que vocês têm a priori, de talvez tentar eliminar alguns candidatos que potencialmente estão aparecendo ali, mas que não estão diretamente correlacionados com a doença, mas sim com esse estresse do protocolo em si de crescimento desses modelos neurais, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Aí eu tenho uma outra pergunta, não sei se eu faço logo agora ou se eu espero a Juliana, porque acho que talvez vai ficar um pouco grande. Eu posso perguntar agora, Juliana, se você conseguir... Acho que você gravou a primeira pergunta, né? Sim. Então, a segunda pergunta é se você mostrou as vias comuns entre organoides, neurônios e NPCs, né? E, assim, eu queria que você comentasse um pouquinho, que acho que é legal também, se vocês pensaram numa espécie de controle em relação a essas correlações entre vias e proteínas, ou seja, se eu botasse uma RILA ali, será que eu teria uma correlação também direta entre vias correlacionadas ou não? Ou seja, faltou um controle do que seria não correlacionado, digamos assim, né? O que seria um tipo celular que não tivesse essa correlação. Então, acho que é mais ou menos são essas duas perguntas nessa direção. Parabéns, um trabalho muito bonito de vocês, parabéns você, Daniel. Obrigada. Então vamos, né, na primeira, a ideia, né, eu falei, são dois trabalhos, né, distintos, porém que interagem ali, que são, né, que foi esse primeiro trabalho que faz essa comparação, e o outro trabalho que foi olhar diretamente para as vias mais envolvidas com o metabolismo energético.
Por quê, né? A gente sabe, sim, que as células, elas têm essas diferenças e a gente está induzindo elas a diferenciar, né? Então, toda essa parte da cultura celular, o que a gente está vendo. Mas, né, lembrando que a gente está cultivando todo mundo igual, né? Então, a gente tem esse controle como controle, né? E o estudo dessa parte metabólica foi feita em células 2D, né? Não foi feito ainda em organoides. Então, eu não saberia te dizer, em comparação ao Krigstein, né, essa parte, por exemplo, que os organoides, eles podem entrar em zonas de hipóxia, por exemplo, né, então são perguntas que a gente ainda não sabe responder, e por isso até, com 45 dias, foi um momento que a gente parou, exatamente por conta dessa hipóxia que poderia acontecer. Então, os organoides que foram comparados, eles foram olhados para se eles teriam esse ponto central, né, em hipóxia, para evitar que ele tivesse esse bias, mas a gente está comparando diferenças. Então, eu não estou mostrando, né, aqui, se o metabolismo energético surgir, ele é em comparação ao controle que passou pelo mesmo estresse. É diferente de olhar, né, a minha visão disso, é diferente de olhar para falar, não, olha, em organoides está alterado o metabolismo glicolítico. Né, em organoides em relação a quê? Em organoides em relação a IPS, que foi uma parte do primeiro trabalho, né? Então, o primeiro trabalho olhou só para o organoide, enquanto o segundo não, olhou para o progenitor, para o neurônio e para o organoide, comparado a controles, células controles, que não teriam as mesmas características que as células dos pacientes com esquizofrenia, nas mesmas condições. Então, tentando eliminar essas partes, né, essas proteínas outras, que poderiam surgir. E ali eu só estava mostrando o que é diferente, né? Então, dentro de, sei lá, 3.000, 4.000 proteínas que a gente encontrou, tinha 500 proteínas nos organoides diferenciais, que é bastante, sim. E se a gente olhar, né, na verdade, para esses dados dos organoides, o metabolismo energético está presente, sim, tem um switch ali entre metabolismo mitocondrial e glicólise, que na verdade é o inverso, mas não está tão evidente assim como é em progenitor. Progenitor é bem mais evidente, e por isso a gente foi olhar especificamente, já de cara, para o metabolismo glicolítico e mitocondrial nos progenitores e quais eram as diferenças ali. Então, essas diferenças, eles deveriam, né, de certa forma, levando em conta todo o modelo, mostrar o que é diferente na esquizofrenia, já que tudo foi tratado igual. Né? Então, as proteínas que a gente encontra, pode ser que sempre elas vão aparecer, mas se ela está diferencial, é por conta daquele tratamento naquela célula. Então, pode ser que ela seja exacerbada, mas aquilo é por conta do paciente, né? Esse é o que a gente assume a partir disso. E a questão da comparativa, né, a segunda pergunta, das vias que foram comparadas, eu também não sei como a gente poderia ter um controle, sim, e esse é um controle que na verdade, é uma comparação que eu faço, que eu não estou mostrando aqui, com o cérebro pós-mortem daí, porque a gente sempre tem que considerar a doença. Então, né, como você colocou, se a gente tem uma RILA, tá bom, a gente vai ter uma RILA, mas e essa RILA, ela vai ter, como que ela vai estar fazendo a doença em si. Então, essa sempre foi, né, na verdade, o nosso problema. Então, se aquela doença, como que ela vai ser modelada ali? E essas diferenças podem ser só simplesmente do tipo celular? Podem. E por isso que a gente olhou, né, nesses diferentes, e a ideia era, na verdade, incluir até mais diferenciações, mais tempos, para conseguir olhar para tudo isso, mas né, a gente tem limites de verbas e etc. Mas eu acho que, né, o controle, né, exatamente a mesma história, né? A gente está olhando para a diferenciação em conjunto. Então, um controle e o paciente, a gente está comparando aquilo que é diferente. Se eu for olhar para o total de proteína que eu encontrei, talvez tenha um super bias né, daquele tipo celular, daquele momento, mas isso foi excluído, de certa forma, ao meu entender, né, olhando para a estatística disso, quando você está comparando um com o outro. E aí eu só comparei um com o outro, a diferença, né, então, entre células, o diferencial.
Então, aquilo lá só está mostrando proteínas que eram diferentes. Eu não sei se tá ok, se respondeu, se tá... Mas é a minha ideia, a ideia, né, a única forma que a gente pode hoje fazer isso é utilizando os controles. E talvez se a gente tiver, por exemplo, se a gente tivesse, né, uma cultura neuronal de pacientes que tivessem ali, a gente poderia fazer essa comparação direta, né, que isso pode raramente acontecer, mas o ideal é a gente poder comparar com controles que são saudáveis e tudo mais, que passaram pela mesma diferenciação. Acho que é isso. Maravilha. Não sei se eu... Parabéns. Ficou ok, Magno? Não sei. Foi perfeito, foi ótimo. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Magno. Agora temos 2 perguntas no chat. Temos a professora Lisiane, da URGS. Ela te parabeniza e pergunta o seguinte: comparando a esquizofrenia com outros transtornos do desenvolvimento, tu sabe se tem redes disfuncionais em comum? Por exemplo, alguns elementos do metaboloma estariam disfuncionais entre os transtornos do desenvolvimento? Sim. Essa é a pergunta dela. Assim, empiricamente, fazendo comparação, eu sei entre as doenças neuropsiquiátricas, né, todas de bipolar, depressão e etc., que a gente sabe, né, quais têm essas diferenças. Por exemplo, né, mostrando que algumas têm diferenças mais mitocondriais, enquanto, por exemplo, esquizofrenia sempre é mais na área das proteínas glicolíticas. Já autismo, por exemplo, tem bastante alteração também, e eu acredito, né, eu falo, não é uma parte que eu tenha feito um estudo a fundo, mas a parte das proteínas que a gente vê alterada também na área mitocondrial. Então, você vê alterações ali que são comuns a essas doenças neuropsiquiátricas, sim. Mas, e aí seriam essas redes que são comuns. Mas a gente cai sempre naquela pergunta, né? A gente tem que voltar para esse funcional, né? Se o fenótipo que a gente vai observar é observado, sim, naquelas células. Mas, sim, em transtorno de desenvolvimento tem sim também. Mas, principalmente, essas vias comuns que a gente chama de, né, essas vias metabólicas, que é o clássico, mas vias que estão relacionadas ao axonal guidance, por exemplo, são bastante comuns de estarem presentes, ou seja, esse momento, né, esse momento que o progenitor ele vai se tornar ou não um neurônio, se isso é defasado. Isso a gente observa, por exemplo, em microcefalia, né, que isso tem uma diferença. Por exemplo, a gente viu esses dados com Zika. Existe até uma ideia da gente fazer essa comparação toda, né, da proteômica e ver o que acontece em transtornos de desenvolvimento, sim. Mas a gente vê principalmente nesse, que eu falo, nesse switch, né, nesse ligar e desligar, quando o progenitor pretende se tornar um neurônio e como ele vai conseguir, então, se diferenciar corretamente, perfeitamente. Eu acho que é mais nesse ponto aí. E aí, todo o metabolismo que está envolvido nesse momento também. Que é o que eu já vi. Maravilha. A Lisiane, ó, obrigada. Tem umas ideias para o review. Aí, ela já está toda empolgada para o artigo que vocês vão escrever. Aí esse eu li. Aí eu ri. Vamos lá. Temos mais uma pergunta. O Douglas Silva de Lima. Ótima palestra, e ele afirma, né? Vimos a relação entre o grupo controle e os pacientes com as patologias. E gostaria de saber se é possível identificar alterações de proteômica relevantes entre diferentes casos clínicos de esquizofrenia. Eu acho que ele está querendo dizer diferentes tipos de esquizofrenia, isso, né, que você pode ver, né? Sim, existem, assim, na verdade, existem alguns trabalhos que fazem essa diferenciação, essa diferença, né? Então, tentam separar os grupos para encontrar essas proteínas que são diferentes. Então, tem essa busca.
Se a gente vai conseguir realmente separar, até hoje ninguém ainda não existe. Então, com os estudos de cérebro pós-mortem, por exemplo, você pode saber, esse paciente ele tinha esse tipo de esquizofrenia A, esse paciente tinha esse tipo de esquizofrenia B, então vamos tentar encontrar outros pacientes que tinham essa mesma separação clínica para tentar ver e estudar isso separadamente. Mas até hoje ainda não encontraram nada definitivo, né, eu diria. Existem ideias de algumas alterações que são mais comuns aqui ou mais comuns ali, mas nada definitivo. E isso também, obviamente, porque a gente parte do princípio de que a decisão de que aquela pessoa foi classificada X ou Y, A ou B, foi alguma coisa feita por uma pessoa, né, que tem o bias daquela pessoa. Então, teria que ser sempre da mesma pessoa, diferenciando e separando. Tem vários pontos que a gente tem que olhar para olhar para isso. Mas existem estudos que fizeram tentaram, né, olhar para esse lado. Se a gente conseguiria olhar para esses diferentes tipos, né, diferentes casos clínicos de esquizofrenia. Mas, por exemplo, outros que olham, então, para a genética e tentam fazer essa separação, chegaram a ideias de que existem mais de 100 tipos. Né? Então, se a gente for pensar isso, porque, né, as pessoas que estão estudando essa genética, de vez em quando jogam tudo para cima e falam, não dá para olhar para pacientes que foram classificados desse jeito ou daquele jeito, e a hora que você olha para o genoma dela, ele é completamente diferente daquele outro que fazia parte do mesmíssimo grupo. Então, é bastante difícil, né? E poderiam ser classificados em muito mais. E por isso é complexo nisso. Então, a gente para e olha e tenta achar um pouquinho, né? Eu falo um pouquinho de cada vez, trabalho de formiguinha, para a gente tentar, né, aliviar alguma coisa por esse lado. Bom? Douglas agradeceu. Bom, se ninguém mais tiver perguntas, eu vou fazer uma minha, obviamente. Não podia deixar passar, mas vai ser uma pergunta mais não tão específica, né, Juliana? Afinal, a gente trabalha, de certa forma, em temas próximos, ou pelo menos no mesmo tema, com enfoques um pouco diferentes. Foi muito legal a pergunta da Lisiane, a pergunta agora do Douglas, porque eu já tinha uma pergunta que passa um pouco por isso, né? Quando a gente pensa na esquizofrenia, existe uma dúvida muito grande de como é a etiologia da esquizofrenia, né? Você não sabe como é. Ponto, acabou. Você tem um diagnóstico clínico e existem todos os estudos pós-mortem, desde de 1908, quando o termo foi cunhado, caracterizações de alteração vascular, enfim, tem todo um histórico, né? E sabe-se que, por exemplo, córtex pré-frontal é uma das regiões mais atingidas, e tem todas aquelas hipóteses, né? Eu sempre penso nessa questão das hipóteses. Tem as hipóteses inflamatórias, tem a hipótese de infecções durante a gestação, né, ou processos inflamatórios durante a gestação. Tem a hipótese especificamente da toxoplasmose, né? Mas tem, talvez, das hipóteses mais dominantes, das primeiras, e que dominaram a literatura por mais tempo, são as hipóteses de disfunções nos sistemas de neurotransmissores. Então, você vem falando, seu trabalho tem muita parte de neurônios. E eu queria saber, com base nos dados que você encontrou, né, tem hipótese GABAérgica, glutamatérgica, dopaminérgica, colinérgica, e o córtex pré-frontal tem ali GABA, glutamato e sistema colinérgico, são muito importantes naquela região. Pensando nessa coisa toda que eu falei agora, o que você acha? Se você acha que você conseguiu ver alguma coisa nos seus dados que alimente essa questão das hipóteses dos sistemas de neurotransmissores específicos, né? Que de repente alimente essa questão da diferenciação de tipos de neurotransmissores, alguma coisa nesse sentido? O que você acha? Então, na verdade, esses modelos eles não mostraram claramente nesse ponto da hipótese.
e porque também o meu olhar para ele é o todo, né? Então eu entrei, eu falo que a minha ideia aqui sempre foi entrar unbiased no máximo que a gente pode ser para olhar para esses dados. E lógico que a gente tem todo um monte de outras proteínas que acabam influenciando. Mas não, a gente não tem essa influência toda. Por quê? A gente não se a gente olhar para esses neurônios que são formados, eles são muito mais glutamatérgicos. Então, a gente já teria esse bias. Então, não adianta eu falar, não, eu estou tendo muita alteração desse neurotransmissor, mas eu não vou saber do outro, porque o outro não está presente necessariamente ali. E a quantidade que ele vai estar presente é muito menor. Então, pode ser simplesmente porque, por exemplo, as mais homogêneas seriam, então, as culturas 2D. E essas são principalmente totalmente glutamatérgicas. Um pouco dopaminérgica. Mas os organoides, eles são variados. Então, você pode ter um momento que você tem mais disso ou mais daquilo, né, aquele único organoide. E por isso eu tentei tirar esse bias, colocando diversos organoides, diversos tamanhos, de cada batch, né, que foi analisado. Mas a gente tem, né, essa ideia de que ali não se formam todos ainda. Então, e se formar é pouquinho. E aí, qual vai ser a influência dele no proteoma todo? E por isso, várias ideias de que a gente pode fracionar isso, né? A ideia de que a gente pode separar essas células especificamente, né? Separar neurônios que vieram desse organoide, que sejam especificamente de um tipo. Você pode pensar em fazer a análise ali, porque aí você vai estar olhando para diferenças específicas. Mas no todo, não teve, né? No todo dessa proteômica, né, global, não teve enriquecimento grande, né, dessa parte, assim, específica. E se tiver da hipótese glutamatérgica, a gente vai ver essa disfunção e vai ser ok, mas a gente tem a grande maioria ali mesmo. Então, vai ser, né, enviesada para esse lado de qualquer forma. Sim. Perfeito. Bom, se não tivermos mais perguntas, vou aguardar aqui no chat. Bom, tudo certo, Juliana, pessoal? queria te agradecer, agradecer a sua presença, foi excelente, todo mundo aqui agradecendo a palestra, foi realmente muito boa, só engrandece aqui o nosso ciclo de palestras, então obrigado pelo aceite, e queria deixar palavras finais, se você quiser falar alguma coisa. Eu só queria agradecer a vocês, e obrigado por terem feito bastante perguntas, tá? É sempre bom quando o pessoal se envolve, porque, né, a gente vê que tem muita coisa ainda para se descobrir, muita coisa para a gente pesquisar. Exatamente. Vamos aí. Obrigado, gente. Exatamente. Obrigado a pós-graduação, você, Pablo. E o então, pessoal mais uma vez, comissão. em nome de todos da comissão, agradeço também a presença de vários visitantes, fazer a propaganda aqui do programa, toda quinta-feira, às 5 da tarde, a gente tem palestras de temas mais variados. Nossa pós-graduação em Biologia Molecular e Celular, mas a gente está tentando trazer também temas relacionados à educação, à divulgação científica, a gente vai ampliar um pouquinho mais esse leque já. Então, todos podem ficar ligados, podem seguir a gente nas redes sociais, e a gente sempre tenta trazer palestras interessantes para vocês. Tá? Muito obrigado, vários agradecimentos e várias felicitações pela sua palestra. Obrigada. Então, é isso, gente. Obrigado. Podemos encerrar. Tchau, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tchau.